Me permita lhe fazer uma pergunta. Jesus Cristo, o Salvador, aprovou o dízimo para os cristãos? Este é o tema que eu quero compartilhar com você em nome de Jesus. Eu fiz um estudo aqui muito profundo nesse assunto, baseado em Mateus 23, que tem o tema isso aí. Jesus Cristo aprovou o dízimo para os cristãos. Então, eu convido a você para abrir a Bíblia Sagrada, a Santa Palavra de Deus, e juntos nós aprendemos mais de Deus. Amém? Louvado e agradecido seja Deus. Para ele seja dada toda honra, toda glória e todo louvor, porque somente Jesus é digno de honra, de glória e de todo louvor. A estrela que brilha aqui no canal Josias Dias é Jesus. Ele é a estrela que brilha na minha e na sua vida. Exaltado aqui seja Jesus. A honra, a glória, o louvor, graças a Deus, amém, é para ele. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, anota aí o versículo 23 de Mateus. E quero mandar a paz do Senhor para o diácono José Alberto, aí do bairro de Vaza Nova, distrito da cidade de Santa Rita, Paraíba. Este louvor aí tem por título Cuidado com o fermento de fariseu. Cantor José Alberto. Fermento de fariseu é o dízimo pregado hoje nos púlpitos das congregações. Isto é doutrina de fariseus. Então vamos lá. Jesus Cristo aprovou, meus amados, meus queridos, dízimo para os cristãos, né? Então, provando biblicamente toda a verdade do texto de Mateus 23 agora. Eu vou provar biblicamente toda a verdade desse texto de Mateus 23, né? Que diz assim: ai de vós, escriba e fariseu hipócrita, pois que dizimais o pix pois que dizimais o dinheiro não, diz assim, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho. Veja que ele não dizimava dinheiro, era cereais, era alimento, comida, plantação, criação. Pois que dizimais hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da graça, e desprezar o mais importante do novo pacto, da nova aliança, Não. E desprezais o mais importante da lei mosaica. Da lei mosaica. Louvado e agradecido seja Deus. Aí Jesus disse: desprezar o mais importante da lei: o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Palavra do Senhor Jesus. Né? Veja bem, dizem que o Senhor Jesus está aprovando o dízimo para os cristãos. No texto que foi lido, muitos pastores, bispo, apóstolo, evangelista, teólogos, homens estudados, estão dizendo que aqui em Mateus 23, o Salvador ele está aprovando o dízimo para os cristãos. Louvado seja Deus. Aí muitos leem Mateus 23 e dizem aí, Jesus mandou dar o dízimo. Jesus mandou dar o dízimo, né? E Jesus mandou o dízimo e fica essa turma aí do mimimi, que tem preguiça de examinar a escritura, e prova que nós devemos dar o dízimo, porque Mateus 23, Jesus mandou dar o dízimo, né? Usa esse texto de Mateus 23 de forma fraudulenta para arrancar o dízimo do povo, né?
com a suposta aprovação de Jesus. Eles usam esse texto fraudulentamente para arrancar o dízimo dos irmãos da Assembleano, Batista, Universal, Desamor, Congregacional, e outras congregações. Ele usa isso aí, né? Dizendo que teve a aprovação de Deus o dízimo depois da cruz, né? Vamos entender se é isso mesmo, se o que eles dizem está em harmonia com a Bíblia ou se eles estão distorcendo Mateus 23, 23. Você já deve ter ouvido aquela frase que diz assim: textos sem contexto vira pretexto para heresia. Não é isso? Vamos observar o contexto do versículo com mais atenção, irmão. Vamos observar o contexto de Mateus 23, 23. Né? Diz assim: Então vamos observar com mais atenção. Diz assim: ai de vós, assembleano, batista, congregacionais, povo da Deus amor, é assim que está dizendo? Não, está dizendo assim: ai de vós, escriba e fariseu hipócrita, palavra ao povo brasileiro, é? Não, palavra ao povo da cidade de Campina Grande, é? Não, palavra ao povo do estado de Pernambuco, é? Não, palavra ao povo do estado da Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, é? Não, senhor e não, senhora. Esta palavra de Jesus foi para... palavra de Jesus para o povo judeu, ao judeu, e não a nós cristãos, e não a nós da Assembleia, da Batista, da Congregacional, etc, etc, da Universal, não. Ai de vós, escriba e fariseu hipócrita, é palavra ao judeu, não é aos cristãos, pois que dizimais a hortelã, o endro, comigo, desprezar o mais importante da graça, não, da lei mosaica, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Né? O contexto, irmão. Quando o Senhor Jesus chama a atenção dos escribas e fariseus, ele dirige a sua palavra aos judeus. Então, o que nós aprendemos aqui em Mateus 23, 23, aprendemos que Jesus era judeu e estava repreendendo os escribas, ele estava repreendendo os fariseus, que eram judeus e que viviam debaixo da lei, não era da graça, não era do Novo Testamento, não era do Novo Pacto. Eles viviam debaixo da lei de Moisés, como regra de conduta, mas não cumpriam. Né? Então, o que nós aprendemos aqui nesse texto é que Jesus não repreendeu os cristãos. O que nós aprendemos aqui nesse texto é que Jesus não repreendeu os evangélicos. Por quê? Porque a igreja de Cristo, naquele momento, não existia, irmão. Quando Jesus falou aqui em Mateus 23, 23, não existia Assembleia de Deus, Batista, Congregacional, Deus Amor. Não existia nem a Igreja Católica ainda, irmão. Não existia Testemunho de Jeová, não existia. Então ele estava falando, era para o judeu. E o que nós aprendemos aqui também, Mateus 23, 23, é que o Senhor Jesus falou com os escribas e fariseus judeus sobre o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. O que nós aprendemos aqui que esse dízimo de Mateus 23, 23, que o dízimo de Malaquias 3, 8, 9, 10, era semente e grão. Era alimento, comida, mantimento, plantação, criação, que nunca foi dinheiro, que já existia dinheiro do tempo dos dízimos, mas que dízimo nunca foi dinheiro, ninguém na Bíblia nunca dizimou dinheiro, não tem um só versículo da Bíblia mostrando alguém dizimando dinheiro, porque dízimo nunca foi dinheiro, irmão, era alimento, comida, plantação, criação, e não era dinheiro, e sim alimento, vegetal. O que nós aprendemos aqui, Mateus 23, 23, o Senhor Jesus não poderia ser contra esse dízimo. O Senhor Jesus não poderia ser contra esse dízimo de Mateus 23. O Senhor Jesus não poderia ser contra o dízimo de Malaquias 3,
8, 9, 10. O Senhor Jesus não podia ser contra a circuncisão. O Senhor Jesus não podia ser contra o sacrifício de animais, não podia ser contra as festas judaicas, a guarda do sábado, não. Por quê, irmão Josias? Porque Jesus era judeu e Jesus foi nascido sobre a lei de Moisés e veio para cumpri-la, para ele mesmo aboli-la, lá em Gálatas 4:4. Jesus nasceu sobre essa lei de Moisés. Aqui ainda era Velho Testamento, não era Novo Testamento. O Senhor Jesus considerou o juízo, a misericórdia e a fé mais importante que o dízimo dos judeus, ou seja, dos escribas e dos fariseus. Veja, meus queridos, que o texto de Mateus 23 diz: e desprezais o mais importante da lei. O que era o mais importante da lei? O juízo, a misericórdia e a fé. Mais importante que o dízimo do judeu, ou seja, dos escribas e fariseus. E desprezar o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omiti-la aquelas. Mateus 23. Agora me permita lhe fazer uma pergunta, senhores dizimistas. O Senhor Jesus aprovou a circuncisão? Porque a circuncisão é a mesma lei do dízimo. O Senhor Jesus aprovou o sacrifício de animais? Porque sacrifício de animais está na mesma lei do dízimo, de dar o dízimo. O Senhor Jesus aprovou para os cristãos as festas judaicas? Está na mesma lei do dízimo hoje. Por que os pastores só querem pegar a lei do dízimo, o dízimo? O Senhor Jesus aprovou, sim ou não, a circuncisão, irmão? Vamos ler esta passagem bíblica, lá em Lucas 2:21, que diz assim: e quando ao 8º dia foi cumprido para circuncidar o menino, e lhe foi dado o nome Jesus, pelo anjo que ele foi posto antes de ser concebido. Veja que Jesus foi circuncidado. Mas por quê? Porque ali em Mateus 23, irmão, não é Novo Testamento ainda. Jesus estava vivo, não tinha morrido ainda. O Novo Testamento só começa com a morte e a ressurreição de Jesus. Ainda era Velho Testamento, era a lei de Moisés. Uma pergunta, meus amados, meus queridos senhores e senhoras dizimistas. Será que o Senhor Jesus estava aprovando a circuncisão para a igreja? Será que o Senhor Jesus estava aprovando sacrifício de animal para a igreja? Claro que não, irmão. Se ele não estava, por que é que você acha que ele estava aprovando o dízimo para a igreja? Se o dízimo é da mesma lei do sacrifício de animal, guarda do sábado, festa judaica. Ele não estava, irmão, porque Lides prega Mateus 23, mas omite e não fala dessas passagens de Lucas 2:21, que foi anteriormente. Por quê? Já que senhores papadíssimos, da Igreja Católica tem o Papa, e no cristianismo tem o Papa também, que é o papadismo. A diferença do Papa do cristianismo para o Papa do catolicismo é que o Papa do cristianismo é o papadismo. Então, os senhores papadismo, com todo respeito aos senhores. Será que o Senhor Jesus estava aprovando a circuncisão para a igreja? Sacrifício de animais? Claro que não. E por que é que o Senhor prega dízimo? Porque as mesmas leis é a mesma lei que está incluído o dízimo. O Senhor Jesus alguma vez aprovou o sacrifício de animais? Para nós cristãos? Vamos conferir. Vamos conferir Mateus 8:4, anota aí. Disse o Senhor Jesus: olha, não diga a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou pela lei, que era observada pelo judeu, para lhe servir de testemunho. Veja que nessa passagem,
né? Vemos o Senhor Jesus mandando o leproso oferecer sacrifício de animais. Por que Jesus mandou? Porque ele estava sob a lei, do tempo da lei, irmão. Louvado e agradecido seja Deus. Porque Lides prega Mateus 23 para exigir dízimo em forma de dinheiro e não pregam Mateus capítulo 8, versículo 4, para mandar a igreja oferecer sacrifício de animais também. Por quê? Já que os senhores pregam Mateus 23, né, para exigir da igreja, do Evangelho da Graça, os dízimos, porque os senhores também não pregam Mateus capítulo 8, versículo 4, para mandar a igreja, os cristãos evangélicos, fazer sacrifício de animais, se é a mesma lei que está na lei do dízimo. A resposta, meus amados irmãos, meus queridos senhoras e senhores dizimistas, é uma resposta simples e objetiva. O sacrifício de animais e a circuncisão são elementos da lei de Moisés que foram abolidas, né? Que foram abolidas na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Só que ensina isto, só que para eles ensinar isto não dá lucro. Os pastores não ensinam isso porque não dá lucro. Né? Não dá lucro aos papadismos, aos mercenários da fé, aos cangulosos, aos lobos vestidos de pastores, né? Aos líderes avarentos, né? Gananciosos, não dá lucro. Mas, vindo a plenitude dos tempos, enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4:4. Estamos terminando, irmão. Não precisa fazer biquinho, porque é por amor a você que eu estou lendo para fazer você pensar e examinar a escritura para não ser enrolado, para não ser enrolada. O Senhor Jesus nasceu debaixo da lei para um propósito, meus amados. Que você verá no próximo versículo que eu vou ler agora. Gálatas 5:5. Diz que ele veio para remir. Jesus veio para remir. Ou seja, Jesus veio para libertar você e eu, né? Os que estavam, para libertar os povos judeus que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a doação de filho, porque com a morte e ressurreição de Jesus da cruz do Calvário, nós recebemos a adoção de filho. O Senhor Jesus veio remir ou libertar quem estava debaixo da lei de Moisés. Jesus morreu da cruz para libertar os dizimistas da época de Moisés, para libertar do dízimo, da circuncisão, do sacrifício de animais, dos preceitos judaicos, se oferecendo no Calvário da cruz como último sacrifício pelas nossas culpas e pecados, para nos libertar da lei de Moisés e termos direito de sermos chamados de filho e termos direito à salvação. O Senhor Jesus não veio fazer ninguém cumprir a lei de Moisés, porque ele já cumpriu esta lei por nós. Louvado e agradecido. Pois a passagem, meus amados, de Mateus 23, nada tem a ver com o cristianismo. A passagem de Mateus 23 não tem nada a ver com os assembleanos, batistas, congregação, desamor, universal, católica, testemunho de Jeová, e etc, etc, etc. Porque esta ordem aqui de Mateus 23, essa conversa que Jesus teve aqui, não foi com os evangélicos cristãos, porque nem existia ainda a igreja ainda. Aqui foi no tempo da lei, né? Essa passagem de Mateus 23 nada tem a ver com eu e com você, com o cristianismo, nem com a igreja, pois o dízimo não era dinheiro, e sim hortelã, endro e cominho. Eram semente. Os dízimos dos judeus, escriba e fariseu, era da lei de Moisés e não da graça de Cristo, pois o véu do templo
pois o véu do templo, a lei, só rasgou, meus irmãos, só se desfez após a morte de Jesus Cristo. Louvado e agradecido seja Deus, o véu se rasgou. Ou seja, acabou o Velho Testamento, acabou a lei do dízimo, acabou os preceitos judaicos. Se alguém questionar que naquela época não havia dinheiro, então vamos à segunda passagem bíblica das inúmeras que citam o dinheiro na Bíblia. A Bíblia tem muitos versículos que diz que já existia dinheiro, sim senhor e sim senhora, no tempo dos dízimos. No tempo do profeta Malaquias já existia dinheiro, mas ninguém nunca dizimou dinheiro, porque dízimo não era pago em forma de dinheiro, e sim plantação, criação, mantimento, cereais, comida, alimentos, né? Então, se alguém questionar que naquela época dos dízimos não havia dinheiro, então vamos à segunda passagem bíblica das inúmeras que cita o dinheiro na Bíblia. O Senhor Jesus foi vendido por Judas Iscariote por 30 moedas de prata. Está lá em Mateus capítulo 26, versículo 14 e 15. Veja que já existia dinheiro. Esse versículo está mostrando a você, Mateus 26, 14 e 15, que Jesus foi vendido por Judas Iscariote por 30 moedas de prata. Eu vou citar mais um versículo para você que fica em Deuteronômio 23:15, que diz que na época de Abraão, ele comprou um sepulcro para sepultar Sara, sua esposa, por 400 ciclos de prata, moeda corrente dos mercadores da época, irmão. E tem outros versículos que provam que já existia dinheiro no tempo dos dízimos, mas que dízimo nunca foi moeda de prata, nunca foi dinheiro. Não existe respaldo bíblico para dizer que o dízimo foi aprovado por Jesus para os cristãos, irmão. Louvado. Não existe respaldo bíblico para dizer que o dízimo foi aprovado por Jesus para os cristãos, para os evangélicos, para nós cristãos, para nós igreja. Não existe. O dízimo era um elemento da lei de Moisés que era observada pelos judeus e não pelos cristãos, né? Por fim, mais uma verdade revelada sobre o dízimo para você. Por fim, mais um estudo feito com muito amor e carinho para você, irmão. Não há nada encoberto que não seja revelado, nem oculto que não haja de saber-se. Mateus 10, 26. Espero que você tenha gostado deste lindo louvor que está louvando aí, né? Um louvor que está combatendo a heresia do dízimo pregado nos nossos dias. Espero também que você tenha gostado desse estudo, que foi feito com muita dedicação, muito cuidado para que eu não possa pregar aqui heresia, porque de heresia a gente já está de saco cheio. De heresia a gente já não aguenta mais estar ouvindo em cima dos cultos das congregações, homens empalotizados, né? Se a palavra certa não é para você entender o que eu quero dizer, né? Pregando heresias, mentiras. Irmão, é bem verdade que eu não sei falar português bem explicado. Eu não sou um pregador eloquente, né? Mas foi eu que Deus me chamou também para esse ministério. Eu não estou aqui para falar mal de pastor de igreja, de congregação, não. De placa de congregação, não. Eu estou aqui para combater a heresia do dízimo. Este é o meu chamado. Esta é a minha missão. Porque nós estamos na graça e não na lei. Então, se você é dizimista, então você está seguindo Moisés, não Jesus. Dízimo é lei, não graça.
Dízimo é judaísmo, não cristianismo. Então, diga não ao dízimo. Mas seja mão aberta para abençoar a obra, a congregação. A sua congregação precisa pagar água, luz, comprar produto de limpeza, banco, precisa de ter um bom conforto para que os visitantes cheguem lá e gostem. Mas a forma de você levar seu dinheiro para a igreja, a forma da sua contribuição ao seu ministério é de forma voluntária, é com coleta, com oferta voluntária, espontânea, não por obrigação. Então, a forma dos cristãos, nós hoje, é levar o nosso dinheiro para a igreja, que não é pecado você levar dinheiro para a igreja, até porque a sua congregação precisa, o seu pastor precisa da sua contribuição. Então, a forma bíblica é em oferta voluntária. O apóstolo Paulo ensinou oferta voluntária, não dízimo. Amém? Você não vai encontrar nenhum discípulo de Jesus dando dízimo em forma de dinheiro, como ato de gratidão, como ato de fé. Não tem isso. Fica na paz, fica na bênção. Até a próxima vídeo, se assim Deus nos permitir. Em nome de Jesus.